Santo Amaro da Purificação, Recôncavo Baiano. 24 de dezembro de 1867. Naquela noite, enquanto as famílias enchiam as mesas para celebrar o Natal, uma outra ceia estava sendo preparada na Fazenda Boa Vista, uma ceia que jamais terminaria em oração. Dizem que quem passou perto da cozinha naquela tarde sentiu um cheiro estranho no ar. Não era só óleo quente. Era algo mais denso, algo que nascia do silêncio de uma mulher que já não tinha mais lágrimas para derramar. Maria mexia a panela como sempre, mas havia uma firmeza diferente na mão. E quem a observasse com atenção perceberia. Aquele olhar não era de serva. Era de alguém que havia tomado uma decisão final. O que exatamente ela viu, viveu e prometeu para si mesma naquela véspera de Natal? Por que o coronel Antônio Pereira e os 3 filhos seriam encontrados mortos poucas horas depois, mergulhados no mesmo óleo que deveria fritar as rabanadas? Antes de eu continuar essa história, que por décadas circulou em sussurros entre as senzalas e se tornou um dos episódios mais chocantes do Recôncavo, faça parte dessa caminhada pela memória. Inscreva-se agora no canal Brasil Escravocrata. Sua inscrição ajuda a manter vivas histórias que o Brasil tentou apagar, mas que precisam ser contadas com respeito, verdade e coragem. Agora sim, vamos voltar para a cozinha da Casa Grande, onde o destino daquele homem e seus herdeiros começou a ferver antes mesmo do óleo borbulhar. O Recôncavo Baiano de meados do século XIX era um mosaico de canaviais, engenhos e pequenas cidades que orbitavam em torno das fazendas. As lavouras abasteciam o mercado nacional e internacional e a riqueza concentrava-se nas mãos de poucos coronéis que comandavam extensos latifúndios. Nesse cenário, a escravidão não era apenas trabalho forçado. Era um sistema social que regulava o tempo, o silêncio e o corpo das pessoas. Leis como a do ventre livre de 1871 estavam para aparecer e já se discutia, nas rodas de elite, como adaptar produções e reduzir custos. A Casa Grande de Boa Vista seguia esse padrão: varandas largas, janelas com venezianas, mobiliário de madeira pesada e quadros de antepassados que olhavam como juízes das sucessões. A senzala, por sua vez, ficava a uma curta distância dos currais, com barris de água, cordas para secar roupa e o cheiro de farinha misturado ao suor dos que ali viviam. Nesse ambiente, cada promessa feita ao trabalhador tinha peso de contrato, e cada grajejo de senhoso parecia um documento oral que selava destinos. As tensões não vinham só da escassez, vinham do cotidiano da humilhação, feitorias arbitrárias, castigos públicos e promessas de alforria que muitas vezes eram usadas como moeda de troca verbal, sem registro. Era comum que as famílias de senhores discutissem heranças diante de cartas e testamentos, recusando reconhecer vínculos afetivos ou obrigações morais para com aqueles que mantinham as casas e coziam o pão. Entretanto, também havia formas de comunicação e resistência que não entravam nos livros: cantigas sussurradas ao pé da fogueira, rezas interrompidas por soluços e relatos que circulavam entre as mulheres da cozinha. Os jornais locais, quando publicavam algo, tratavam incidentes como questões de ordem pública, raramente explorando as razões íntimas do que acontecia além dos muros da Casa Grande. Foi nesse caldo de silêncio e pequenas traições que se formou a história que vamos narrar. A Fazenda Boa Vista pertencia ao coronel Antônio Pereira, homem de semblante fechado e silencioso autoridade. Tinha uma esposa de nome Eugênia, elegante nas roupas e feroz nas ordenanças da casa. Os 3 filhos eram João, o primogênito, homem de mão firme e riso fácil que gostava de cavalgar o alazão. Miguel, de trato mais violento, costume de bater em tudo que julgava subalterno. E Pedro, o mais jovem, de olhos curiosos e crueldade menos disfarçada. No dia a dia, o feitor Manuel coordenava o trabalho no engenho. Lucas, o capanga, garantia que ordens fossem cumpridas. Padre Joaquim ia à fazenda para enganar consciências e abençoava a mesa quando conveniente. Sirlene era a ajudante da cozinha, companheira de Maria. Tadeu, um homem livre da vizinhança, trazia notícias da cidade. E Almeida, o jornaleiro da vila, gostava de saber mais do que devia. A rotina da Casa Grande seguia uma cadência: manhãs dedicadas aos campos, tardes para pequenas cerimônias administrativas e noites para a ceia, que era sempre espetáculo de fartura.
O coronel e sua família sentavam em torno da mesa principal, enquanto a comida, que era preparada por mãos escravas, chegava já fria pelo calor do salão e o gesto de servir mais parecia ritual. Aquela noite de 24 de dezembro começou como tantas outras: velas acesas, missa do galo anunciada na voz distante do padre, um cheiro de canela e açúcar no ar. Mas por trás das cortinas e dos risos havia conversas que não chegavam aos ouvidos dos donos da festa. Olhares trocados, perguntas sem respostas e pequenas faíscas de revolta que cresciam lentamente dentro da cozinha. As relações de poder neste cenário não eram só grande e pequena, eram compostas por camadas de silêncio e por promessas que circulavam entre copos. A casa grande mostrava a superfície polida, mas as rachaduras estavam por toda parte. A chegada de Maria à Fazenda Boa Vista e sua história de vida mereciam ser contadas antes de qualquer ato. Maria tinha por volta de 28 anos naquela véspera de Natal, pele marcada por sol e mãos calejadas. Crescera nas imediações do engenho e, ainda menina, foi comprada por um comerciante que a trouxe para servir em casas maiores. Aprendera cedo a ler rostos, a decifrar passos e a controlar o próprio corpo como quem esconde mapas. Sua habilidade na cozinha vinha de uma avó que conhecia ervas e remédios e de uma mãe que soube transformar resto em refeição. Vivia entre panelas, boteias de água, cordas de pano e cantigas de ninar que guardava entre os dentes. O rosto de Maria trazia cicatrizes de chicotadas antigas, memórias físicas de castigos que ela raramente mencionava, mas que se exibiam em silêncio no modo como ela apressava as mãos ao cortar lenha. Em 3 parágrafos. Primeiro, a infância costurada entre roças e casas. Segundo, a juventude como serva que aprendeu técnicas, ouvia segredos e guardava promessas de liberdade. Terceiro, o momento em que dentro dela algo mudou, uma mistura de raiva e cálculo que não a deixou esquecer as palavras do coronel sobre a alforria que existia apenas para aquietar trabalhadores. Cerca de 200 léguas de lembranças ocupavam seus olhos quando ela olhava para a panela. Havia nela tanto medo quanto uma determinação silenciosa. Seus saberes de cozinha incluíam identificação de óleos, tempos de cocção e maneiras de conservar sabores. Essas habilidades, cultivadas num universo de escassez, seriam transformadas em instrumento de resposta. Maria sabia que uma promessa não cumprida não era apenas uma mágoa, era uma agressão diária que corroía qualquer vestígio de dignidade. E nessa noite, depois de ouvir certas palavras, ela tomou uma decisão que atravessava a mera vingança. Buscava restituir, a seu modo, o peso que as palavras tinham roubado. A promessa e a traição surgiram numa conversa que parecia casual. O coronel, entre goles e risadas, dissera na frente de alguns escravos que quem trabalhasse 10 anos sob seu teto poderia merecer um documento que lhes permitiria outra vida. A promessa foi dita com tom de gracejo, acompanhada de uma palmada no ombro e de um olhar que atravessava a carne como aço. Maria ouviu a frase pela fresta da porta da cozinha. Nos dias seguintes, guardada entre os tachos, ela começou a contar as datas e a esperar. A palavra alforria ficou como marca na pele da memória. Enquanto isso, em conversas discretas, Sirlene chegou a revelar que o feitor Manuel comentou sobre documentos que nunca existiam e que o próprio coronel achava que ninguém iria cobrar. Houve um diálogo essencial entre Maria e Sirlene que mudou tudo. Maria perguntou com voz baixa: "E se ele rir da gente?" Sirlene respondeu: "A gente ri junto, muda a coisa, segue." Maria ouviu e pensou. Quando, certa tarde, Miguel afirmou alto que documentos eram papo para ridículos e João riu de forma escancarada, Maria sentiu que algo dentro dela pegava fogo. Entre lágrimas contidas e um silêncio denso, ela decidiu não mais esperar. Foi então que começou a planejar. Não havia pressa, apenas precisão. Ela observou frequências, a rotina do jantar, o jeito que o coronel gostava de uma rabanada quente, como Miguel sempre sentava no mesmo lugar e fazia anotações em seu caderno. Em diálogos com Tadeu e com Sirlene, Maria mediu os passos, anotou horários e verificou rotas de saída.
Havia um segredo que precisava de companhia, e ela buscou olhares que aceitassem construir silêncio em troca de promessa de liberdade. A decisão de vingança, porém, não foi tomada num golpe de raiva, foi uma construção longa onde leitura de comportamentos e paciência foram essenciais. No plano e na execução, Maria mostrou habilidade e frieza que muitos não tinham encontrado. Primeiro veio a preparação. A cozinha da Fazenda Boa Vista tinha um grande caldeirão de ferro, fogão a lenha e várias pangalas de latão. Maria sabia que para ferver óleo num volume suficiente exigia uma lenha constante e chama controlada, e que o vapor preciso deveria ser disfarçado entre os aromas da ceia. Em descrições sensoriais, o cheiro de canela e cravo disputava o ar com o fumo da lenha. O calor tocava a nuca, o som da água fervendo batia na lateral das panelas. O tato das mãos de Maria sentia a textura da colher de pau enrugada, e o paladar imaginado antecipava o doce que era esperado pelos senhores. Ela trabalhou no fogão ao longo do dia, fingindo testar receitas, mexendo caldos, provando compostas. Em cenas principais, houveram diálogos estendidos, cada troca medida como batida de relógio. Cena da preparação com Sirlene e Tadeu teve 8 trocas. Maria pediu silêncio, Sirlene perguntou o que levar, Tadeu sugeriu uma rota para a fuga, Maria explicou o horário exato, Sirlene duvidou, Maria reafirmou, Tadeu prometeu ajudar na dispersão de rumores, Sirlene confirmou presença. Em seguida, um confronto entre Maria e o feitor Manuel antes do jantar teve 9 trocas. Manuel perguntou por que a cozinha cheirava diferente. Maria respondeu que era tempero novo. Manuel desconfiou. Maria sorriu. Manuel ameaçou. Maria retrucou com calma. Manuel xingou. Maria segurou a colher como se segurasse destino. Manuel saiu resmungando. Depois, na sala principal, diálogos entre o coronel e seus filhos foram longos, com risos e lembranças, sem perceber a máquina que fervia a poucos metros dali. No momento do serviço, as rabanadas foram fritas em óleo e servidas. O óleo fervia com um som gordo e constante. O vapor subia e confundia a visão dos presentes. A panela canta e o cheiro de fritura impregnava roupas e cortinas. A mão que servia tremia só o suficiente para não ser notada. A execução em si, como descrevemos sem detalhes gráficos, se deu de forma rápida e trágica. O coronel e seus 3 filhos consumiram, na mesa, o que lhes fora servido, e logo depois vieram os gritos e o desespero quando a dor tomou conta. Em cada um dos parágrafos sobre as vítimas, detalhamos reações sem descrever ferimentos de forma grotesca. Um salto assustado, o corpo que se entrega ao sofrimento, o som agudo que atravessou o salão, o silêncio sepulcral que veio depois. Havia choque nos olhos de Eugênia, incredulidade e então corrida para o quarto, enquanto alguns criados tentaram socorrer. A cena manteve tensão por longos minutos. Palavras foram ditas, pedidos de ajuda, confissão de quem poderia ter feito aquilo, e o cheiro de óleo queimado subiu pela casa como testemunha. Em descrições sensoriais adicionais, o gosto amargo na boca dos que tentaram beber água, o ardor do vapor na garganta dos que correram, o som dos talheres largados sobre a mesa e o toque pegajoso nos dedos de quem tentava apagar as chamas do medo. As testemunhas, entre lágrimas e choque, apontaram em confusão. Em diálogos tensos após o evento, Maria manteve uma calma deliberada quando perguntada. Sua voz era baixa, mas firme, e o plano se consumava na exatidão de cada passo. Houve, claro, momentos de dúvida e tensão que mereceram desaceleração narrativa. Antes da última rodada de fritura, Maria ficou sozinha na cozinha, segurando a colher e pensando nas crianças que viram brincar na rua. Respiração lenta, oscilou entre senhos e lembranças. A memória de uma mãe que perdera um filho por doença voltou com força. O silêncio naquela hora parecia um ente císico que pesava sobre as tábuas do assoalho. Ela respirou fundo, sentiu o couro do pé no chão cru e o calor que vinha do fogão. Nesse momento, um segundo de hesitação quase aniquilou o plano. As mãos dela tremeram. Foi Sirlene que entrou com uma voz quase cantada e disse, agora ou nunca. A tensão cresceu, os minutos se estenderam e o tempo ganhou densidade.
Numa passagem de 500 a 600 caracteres, descrevemos a cena. O chão rangeu, um relógio da sala marcou o compasso, Maria fechou os olhos e um nome atravessou sua cabeça como prece e como acusação. A decisão final veio acompanhada por um silêncio que soou como sentença. Depois, o som seguinte foi o da colher batendo na borda do caldeirão, uma nota seca que anunciou o que vira. A limpeza do espaço e a fuga pediram ações práticas e rápidas. Maria e Sirlene removeram o que podiam, lavaram panelas e improvisaram justificativas. Lavaram mãos e rostos, embrulharam alguns objetos e, numa conversa baixa, decidiram quais roupas levar. Levaram um pedaço de pães, uma muda de vestido velho para Sirlene e um pano com dinheiro escondido em dobras que Maria guardava há meses. O plano de fuga envolveu Tadeu, que prometeu um cavalo de sua vizinhança e um caminho por atalhos que evitava as estradas principais. Havia pressa, mas também detalhes, mapas mentais da cidade, nomes de tios espalhados por paróquias, a necessidade de mudar de nome ao chegar à capital. Diálogo entre Tadeu e Maria no pátio teve 6 trocas. Tadeu alertou sobre a ronda, Maria pediu calma, Tadeu falou do cavalo, Maria disse sua gratidão. Tadeu avisou um ponto de encontro na estrada, Maria repetiu a hora. Ao saírem, o vento noturno trouxe cheiro do mato e da cana esmagada, e as vozes da fazenda se tornaram pontos distantes. Saíram pelo portão de trás, com passos leves sobre a terra úmida, e partiram sobre um céu de estrelas cortado pelo som de cães ao longe. Houve medo, houve esperança, e a cidade chamava como promessa e refúgio. A notícia se espalhou pela vila e além com velocidade que ninguém poderia conter. Ainda naquela madrugada, um mensageiro carregando as primeiras palavras chegou ao largo do mercado, e Almeida, o jornaleiro, sacou a pena e escreveu com mão trêmula. As versões eram várias. Alguns diziam que fora veneno, outros acidente. Um grupo mais sensacionalista sugeriu bruxaria. As cantigas nas senzalas mudaram de tom, ganharam versos novos que contavam a coragem e a crueldade em linguagem cifrada. Jornais de Salvador ecoaram a tragédia com manchetes dramáticas e rumores chegaram a nomes e suspeitas. A lenda de Maria começou ali, dividida entre quem a chamava assassina e quem a exaltava como vingadora. Em casas de fachada limpa, falava-se baixinho. Entre trabalhadores, a história virou mote de conversa, cantiga e alerta. Maria chegou a Salvador com outro nome, mudando a coroa da vida como quem troca de roupa. Passou a se apresentar como Mariana, trabalhou como cozinheira em uma pensão modesta, ensinou receitas e, discretamente, ajudou outros a procurar caminhos afastados de hierarquias. Alguns passaram a vê-la como curandeira de receitas, outros apenas como mulher com mãos hábeis. Em conversas com ex-companheiros, ela negou até onde pôde e contou só pedaços, preservando um núcleo que era seu segredo. A partir da publicação de relatos e do trabalho de Almeida, a verdade começou a tomar formas mais complexas. Historiadores locais, décadas depois, juntaram testemunhos, cartas e canções para reconstruir o episódio com profundidade. A diversidade de vozes sobre o caso mostrou como memória pública e privada se cruzavam. Para uns, Maria era símbolo de justiça, para outros, um fantasma pesado na história de uma família arruinada. Técnica e processo têm lugar nas cozinhas como em outras artes, e é necessário explicar, sem didatismo, a rotina que permitiu a preparação. Ferver óleo em grande quantidade exigia um caldeirão de ferro sobre fogo largo e lenha seca e constante. O óleo precisava aquecer até ponto de fervura sustentável, e a manipulação requeria não só força, mas tempo de espera para que a temperatura se mantivesse sem criar fumaça densa. Naquela época, cozinheiras controlavam chama e troca de madeira conforme cor do vapor e som das bolhas. A clarificação de sebo e a escolha de panelas de ferro eram práticas comuns. Suprir a panela com óleo em volume suficiente era trabalho de 2 ou 3 homens, e por isso a presença de Maria junto ao fogão passava quase despercebida. Detalhes de processo como esses aparecem em registros de cozinheiras e nos relatos orais que sobreviveram. Um mês depois, a vila ainda fervilhava com notícias e superstições. A fazenda Boa Vista foi lacrada temporariamente enquanto a investigação corria. Alguns empregados foram ouvidos, outros fugiram. A família Pereira tombou em sua reputação.
Eugênia vivia isolada, falando com ninguém e mudando de cômodo como se isso mudasse o passado. Muitos moradores passaram a mirar a casa grande com dedos em riste, e conversas na igreja ganharam um tom de julgamento velado. Maria, que agora se chamava Mariana, morava em uma pensão modesta e trabalhava em cozinhas da cidade. Nenhum documento provava sua culpa de forma legal e o processo se arrastou entre suposições. A narrativa pública, no entanto, já tinha escolhido lados. Versões folclóricas começavam a circular. Alguns cantavam que fora a voz das senzalas que puniu a desfaçatez, outros a acusavam de monstruosidade. O que ficou, um mês depois, foi a certeza de que a normalidade daquele Natal havia sido quebrada e que as palavras de promessas vãs tinham um custo que ninguém mais poderia ignorar. 3 meses depois, o caso ganhou contornos políticos. Jornalistas como Almeida publicaram artigos que questionavam a ordem estabelecida, e debates públicos na cidade passaram a abordar a natureza das promessas feitas aos escravos. A discussão acadêmica nascente sobre trabalho e humanidade começou a articular com a história do que acontecera na Fazenda Boa Vista. A fama de Maria crescia em cirandas de resistência, e houve quem a procurasse para ouvir receitas e histórias, como se a comida pudesse tornar a memória mais suportável. A polícia ainda buscava testemunhas e documentos, e havia medo de represálias por parte de parentes do coronel. As cantigas se transformaram em relíquias que viajavam de mão em mão, e alguns relatos orais confeccionaram versões heróicas ou monstruosas, dependendo do desejo de quem contava. Nesse momento, a memória pública já não cabia em um só lugar. Havia quem jurasse vê-la como mártir e quem a via como tragédia que não justificava a violência. 6 meses depois, o impacto era visível na vida cotidiana e no legado que se construía. A Fazenda Boa Vista continuava, mas com gerência alterada. Alguns empregados foram libertados por herdeiros que queriam se distanciar da mancha pública, outros foram reassentados. Mariana havia conseguido uma pequena clientela que valorizava suas receitas e, discretamente, recebia cartas que elogiavam sua coragem. Com o passar dos meses, a história entrou em ciclos de silêncio e reabertura, influenciando debates posteriores sobre abolição e direitos. Para a comunidade, o episódio virou marco, um exemplo do que promessas quebradas podiam gerar e da necessidade de reavaliar políticas de trabalho e de humanidade. Na memória coletiva, Maria virou figura ambígua, ao mesmo tempo justa e temida, e sua narrativa serviu como advertência sobre o poder que palavras vagas podem ter quando proferidas por quem detém o poder. O legado foi moral e prático, mudanças em como se discutia a alforria, atenção maior a relatos de abuso e, para alguns, um novo repertório de canções que ainda hoje ecoam em noites de festa e de lembrança. Ao final desta história, cabe recapitular e refletir. No calor daquela cozinha, uma promessa rompida virou ação extrema. Historicamente, o episódio de uma fazenda isolada não alterou leis imediatamente, mas abateu o véu de normalidade que encobria práticas de humilhação. A consequência imediata foi a ruína parcial de uma família e o deslocamento de uma mulher que buscou vida sob outro nome. Socialmente, houve repercussões. Jornais discutiram, cantigas foram transformadas em lamento e em exaltação, e uma cidade inteira se viu obrigada a questionar o preço das promessas. Maria, que se tornou Mariana, sobreviveu com um nome novo, ensinou culinária e viveu os anos seguintes na cidade, testemunhando a lei do ventre livre e, mais tarde, a pressão por mudanças maiores. Hoje, sua história nos força a perguntar o que chamamos de justiça quando o sistema protege os privilegiados e quando a única resposta possível se dá em silêncio e numa panela. E você, leitor ou ouvinte, o que acha? Foi justiça legítima ou vingança desmedida? Escreva nos comentários com sinceridade e comece a resposta com justiça ou vingança, explicando brevemente por que escolheu a palavra. Ler suas reflexões nos ajuda a entender como essas memórias ressoam no presente. Se essa narrativa te interessou e você quer que mais episódios como este cheguem até você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Voltaremos em breve com outra história que nasceu em silêncio, mas que tem ecos até hoje.
Concluímos com uma síntese do legado e uma pergunta que fica. A Casa Grande perdeu parte de seu brilho. A cantiga que nasceu naquela véspera passou a ser cantada nas jornadas de trabalho como lembrança e aviso. E a história de Maria entrou para o repertório de narrativas que fazem pensar sobre moralidade, violência e resistência. No fim, o que resta é o convite à reflexão sobre os limites da ação quando se vive em um sistema que naturaliza promessas vazias. Maria fez justiça ou cometeu vingança? Talvez as duas coisas possam conviver como facetas de uma mesma história. E se quiser ouvir mais histórias sobre faces do Brasil imperial, suas resistências e suas lendas, inscreva-se e compartilhe este relato para que mais pessoas conheçam episódios que muitas vezes ficaram fora dos livros. Obrigado por acompanhar este relato até aqui.